Olá, meu nome é Thiago Mazon. Eu queria gravar uns vídeos aí para ver o que é isso, como é que é essa coisa de gravar vídeos, compartilhar umas ideias, uns hobbies que eu tenho, enfim, uns pensamentos, mas para deixar registrado aí e sem pretensão nenhuma, assim, sabe? Só mostrar mesmo algumas ideias que eu tenho, alguns pensamentos, compartilhar alguns hobbies, algumas coisas que eu gosto de colecionar, que eu gosto de estudar, né? Alguns interesses que eu tenho. A ideia é essa. A ideia é ser genérico, ser um canal. O canal é meu, né? Então é sobre mim, sobre meus interesses, sobre minhas ideias, sobre as coisas que eu gosto, enfim. E se você encontrar, ressoar com alguma parte sua aí, peço que compartilhe, que curta e que se manifeste, né? Deixa uma mensagem, né? Fala, gosto também e tal. Enfim, trocar ideia. A ideia é trocar ideia nesse canal aqui, ver se tem algum cara aí parecido comigo, deve ter. Não totalmente, né? Claro, mas com interesses parecidos, né? Que busca coisas semelhantes, algumas das coisas, e que curte, né? Curte essas coisas aqui que eu vou falar, né? A ideia é dar uma passada assim por tudo, assim. Nossa, falar sobre espiritualidade, falar sobre mundo, pincelar a sociedade, às vezes política, não política partidária, mas política, coisas, um lado social, né, da política, né, a parte social, sociedade em geral, economia não curto muito falar sobre isso, mas de repente, astronomia é um campo que eu tenho interesse, né, ultimamente eu tenho cultivado um pouco mais essa parte de observação astronômica, acho muito legal. Cultura de EDC, que é Everyday Carry, né? Que é o que você carrega diariamente com você. As comunidades de EDC aí, eu acompanho alguns criadores de conteúdo aí, e eu gosto bastante, acho muito legal. A ideia é o quê? É ser um livre pensador, né? Falar livremente sobre pensamentos, sobre ideias, né? Desafiar a mim mesmo, né? Desafiar ideias preconceituosas, ideias pré-concebidas, estruturas arcaicas, cuja função se tornaram duvidosas ao longo dos anos. Então, assim, né, certas coisas têm que ser questionadas, né? Certas coisas, se não tudo, dependendo da situação. Então, questionar é um dos motes, né, desse canal, é um dos motes da minha vida. Eu questiono tudo mesmo. Eu pergunto tudo. Quero saber por quê. Por que funciona? Por que é assim? Por que tem que ser desse jeito? Quem disse que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Tem uma maneira melhor de fazer isso? Acho que essa é uma das perguntas que eu sempre me faço. E faço para os outros ou para as estruturas, para certos sistemas, né? Então, a ideia desse canal é essa. Né? E aos poucos a gente vai se conhecendo, né? Aos poucos eu vou falando de onde eu vim, quem eu sou, o que eu faço. Aliás, quem eu sou, isso nem eu sei. Quem eu sou, isso é uma pergunta e uma resposta que eu vou fazer por toda a minha vida.
né? Não existe uma definição de quem eu sou, né? E isso que é o belo da coisa, né? O belo da gente estar aqui, né? A gente não pode se definir, porque quando a gente se define, a gente se delimita, a gente fica pequeno, né? Então a gente está sempre expandindo ou diminuindo e explorando, indo para uma direção, indo por outra direção. Então aí a gente está sempre em metamorfose, né? Parafraseando o nosso querido Raulzinho, Raulzito, né? Somos metamorfose ambulante. Alguns tentam não ser, daí começam a sofrer, né? Então, assim, quando a gente tenta se adequar, também a gente sofre. Então, isso eu estou aprendendo, já aprendi um pouco, né? Todas as vezes que eu tentei me adequar, eu sofri. E vai e volta, essa lição vem, sempre vem de volta, porque é sinal que eu não aprendi totalmente ainda. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se à vontade. Respeito é bom e eu gosto, e todo mundo gosta, né? Como diz um mestre, vários mestres, respeitou é respeitado. Se não me respeitou, a porta é a serventia da casa. Se você não sair, eu mesmo tiro você. Quem sabe, sabe de quem eu estou falando. Quem não sabe, só vou falar uma palavra. Laroie. Gratidão.